Bem-vindos a mais um episódio do Fut Talks, um espaço do pensar estratégico no futebol. Nós, da Universidade do Futebol, todas as semanas trazemos para você uma personalidade que contribui para a transformação da indústria do futebol. Nos acompanhe nos canais do YouTube e agora também do Spotify. Siga a nossa página da Universidade do Futebol e receba todas as semanas essas novidades. Hoje nós temos um convidado super especial, Cícero Souza. Ele é gerente de futebol do Palmeiras, presidente da ABEX, Associação Brasileira de Executivos, e também é professor na CBF Academy. Cícero, muito bem-vindo. Obrigado pela apresentação, Heloísa. Obrigado aí pelo convite. De antemão, já é uma saudação muito especial, professor João Paulo Medina, para o Rafael. E vamos lá, vamos trocar esse bate-papo aqui ao longo dos próximos minutos. Vamos lá, Cícero. Com interesse, eu vou começar, porque o público pergunta bastante, né? Não só aqui, como em vários fóruns. O que é ser um executivo de futebol? Um desafio gigante, né, no cenário brasileiro. Eu diria assim, é uma atividade que nos últimos 10 anos ela se faz estritamente necessária, né, dentro do mercado. Nós tínhamos, há 2 décadas atrás, eu te diria que a função mais executiva feita por um grande supervisor e que as principais decisões eram tomadas quando o presidente chegava depois das 19 horas e esses grandes baluartes do futebol brasileiro, como o seu Antônio Carlos Verardi, como o Beneci, Coronel Adelson Vanderlei, Mário Silva, grandes expoentes aí do futebol brasileiro, executavam essa tomada de decisão. Mas nós temos o surgimento da Lei Pelé, nós temos o surgimento do contrato de formação, nós temos o ingrediente da tecnologia, fazendo uma gama muito grande de profissionais cobrindo o clube, nós temos um desenvolvimento e um boom muito forte na parte da área de saúde. Então, a figura de um gestor full-time se fez necessário nos últimos 10 anos por toda uma regulamentação, inclusive exigida por CBF, por Conmebol. Hoje, destinamos o nosso tempo de maneira mais do que full-time, né, dionoturna, aos nossos clubes. Não é fácil fazer essa figura, porque os clubes brasileiros impreterivelmente carregam estatutos e personagens, eu diria assim, estatutários muito significativos e muito expoentes ainda, e muitas vezes a tomada de decisão ela não passa pela maneira mais técnica e, em alguns momentos, ainda é política. Então, é isso, é um desafio ser gestor, ser executivo no futebol brasileiro. A cada dia que nos passa, somos pegos com algumas surpresas, com algumas tomadas de decisão completamente estapafúrdias, mas, mesmo assim, tentamos guiar e conduzir os nossos clubes dentro de um caminho de serenidade e de tomadas de decisões técnicas. Cícero, eu acho que você já esclarece boa parte. A gente pode concluir que hoje são chamados de executivos de futebol por diversos nomes, dependendo do clube, da região. Essa função alargada, como você disse, ela carrega diversos títulos? Dentro da própria ABEX, né, a Associação Brasileira de Executivos de Futebol, surgida há 1 década atrás, nós conseguimos compilar os diversos nomes existentes até então, como superintendente, supervisor, gerente de futebol, diretor de futebol, ao posto de executivo de futebol. Dentro de uma hierarquia ainda se comporta a figura de um gerente, de um supervisor e de um coordenador de base, todos os 4 com tarefas estritamente distintas. A se saber, o executivo de futebol é aquele que pensa o futebol, que toma as decisões, que define os processos. O gerente de futebol é aquele que se relaciona com todos os departamentos dentro de um clube. O supervisor é aquele que administrativamente monta todo um suporte de registro, de logística, e o coordenador de base é aquele que, dentro da política de futebol, mantém as categorias que o clube se propõe a ter, conduzindo os trabalhos com a metodologia desenhada e dentro de uma política de futebol já pré-estabelecida. Excelente. Medina, a bola está com você. Cícero, a função do executivo de futebol ainda é muito mal entendida, né? Muitos ainda acham que o executivo é o profissional encarregado de contratar jogador
né? E é muito cobrado até por essa, entre N funções, né, que o executivo tem, que você, melhor do que ninguém, sabe, né? Essa confusão te incomoda? Muito, mais do que incomoda, ela até irrita, né? Porque você resumir uma atividade estratégica dentro de um clube de futebol a uma reles função é simplesmente você não aceitar a evolução do futebol mundial. Hoje, o nosso dia a dia ele é baseado em relações muito intensas e muito profundas com a comissão técnica, com os atletas, com todo um desenho de uma área de saúde que carrega uma centena de personagens, como os médicos, os preparadores físicos, os fisiologistas, os fisioterapeutas, os nutricionistas, os psicólogos, técnicos de enfermagem, massagistas. Nós temos toda uma relação muito forte com a análise de desempenho para trazer à nossa comissão técnica, aos nossos atletas, a melhor interpretação dos nossos treinos, dos nossos jogos, dos nossos adversários. Temos o fiel condutor de análise de mercado, e aí é que entraria a questão de contratação. Temos também toda uma relação muito intermitente com a tomada de decisão, com a logística do clube, com o registro do clube, com as regras que o departamento de futebol quer incutir nesses dois setores, e temos uma responsabilidade muito grande com as categorias de base, desde a definição dos processos de captação, desde o desenho de uma metodologia de trabalho, desde os processos de transição. Fora esse trabalho que é interno dentro do departamento de futebol, existe uma relação diária com áreas vitais, como a comunicação, o que eu quero explanar, com o jurídico, como eu vou documentar, com o marketing e as nossas estratégias e abordagens, com o patrimônio, porque nós precisamos entregar boas academias, bons hotéis, bons restaurantes, bons gramados, para que os treinos sejam executados, acima de tudo com a gestão e com o financeiro dos clubes. Então, veja que a rotina ela faz você se relacionar com muitos personagens, com muitas áreas, com muitos segmentos, com muitos setores. E, invariavelmente, se resumir a uma única função, que é contratar, é enxergar muita pobreza dentro do futebol brasileiro e é individualizar essa tarefa quando ela precisa ser feita por muitas cabeças e por um processo muito mais robusto e bem melhor desenhado. Então, me incomoda muito, me irrita muito. Eu acho que presidentes de clube, demais dirigentes, torcedores, imprensa, de uma vez por todas, a gente precisa abrir os olhos e o nosso coração para a compreensão do papel da gestão profissional no futebol brasileiro. Cícero, dentro dessa linha, eu queria fazer uma pergunta, né? A opinião pública em geral fala do Palmeiras, que essa fase maravilhosa que o clube vive nos últimos anos é uma consequência direta de um patrocínio milionário, de uma espécie de mecenas. Mas eu vendo o clube, eu acho que as grandes estrelas do Palmeiras nesses últimos tempos foram os meninos da base, né? Você tem o Gabriel Menino, você tem o Patrick de Paula, você tem o Gabriel Veron, você tem vários meninos que despontaram da base aí, estão realmente fazendo a diferença. Isso eu acho que mostra um pouco até do seu trabalho como executivo e dessa junção com a base. Comenta um pouquinho como é que foi essa mudança, essa virada de chave do Palmeiras, de um olhar mais sensível para a base, se isso realmente ocorreu e como foi isso? Bom, algo que eu sinto que é estritamente necessário quando um gestor chega a um clube de futebol é a implantação radical de processos que levem ao encontro de metas e objetivos, Rafael. E o Palmeiras, em janeiro de 2015, ele definiu 4 grandes objetivos para o departamento de futebol, a saber, técnicos, financeiros, de imagem e formação. Técnicos, porque é isso que atende a paixão do torcedor. Financeiro, porque é o que faz mover todas as engrenagens até chegar na construção desse time que vai atender a paixão do torcedor. De imagem, porque o clube vivia um momento do qual ele tinha lutado contra um terceiro rebaixamento e precisava passar uma melhor autoestima, uma imagem muito organizada ao seu torcedor. E de formação, porque os números da época não apresentavam jogadores convocados à seleção de base, não apresentava dentro de uma Champions jogadores com formação de Palmeiras, e achávamos que seria muito interessante para atingir esses números, a gente conseguisse melhorar o nosso trabalho de formação. Então, repara bem, você citou patrocinador, você citou meninos de base, tudo isso foi contemplado dentro de uma ideia, de um pensamento.
A Crefisa e a FAM, elas chegam numa ideia financeira, elas fazem um aporte muito forte e que até hoje tem uma importância extremamente relevante. Os meninos da base passaram por todo um trabalho de captação, formação e transição, também adquirem hoje um papel muito importante, e eu acho que, acima de tudo, a gestão de tudo isso é que se consolida e que mantém o Palmeiras aí nos últimos 6 anos e meio, sempre como um grande protagonista no futebol brasileiro. Cícero, dentro dessa questão, né, de base que você especificou na pergunta do Rafael, como você vê essa evolução, principalmente nesse investimento na base, no momento em que o Brasil questiona, por vários motivos, um deles é o aperto financeiro geral dos clubes, mas esse ponto do Brasil como país estar exportando muitos desses talentos, quer dizer, se desfazendo desses diamantes brutos, mesmo antes, ou por não ter condições de trazê-los nessa jornada, ou por necessidades de curto prazo financeiras. Você vê isso acontecendo e vê as consequências disso para o futuro? Quer dizer, você já não forma os talentos, já está mais difícil, né? Você trazer um garoto, uma garota mais estratégica, com questões cognitivas mais pujantes, né, com essa malícia que deveria ter se desenvolvido. E quando eles vêm para dentro, eles estão sendo vendidos precocemente. Você vê isso e vê consequências desse momento? Primeiro eu vejo a causa, né? Eu acho que nós não temos uma gestão de clube muito definida e muito clara na maioria das equipes do futebol brasileiro. Você não entende qual que é o modelo de jogo, qual que é a ideia de formação, quais os principais objetivos. Você não tem muito claro. O Brasil tem muitos ciclos, né? Equipes que se mantêm na ponta por 5, 6 anos e depois elas disputam a segunda página da tabela do brasileiro, equipes que caem, que são rebaixadas. Então, Heloísa, quando um presidente assume um clube por um ciclo de 3 anos e pega ele completamente endividado, sem processo, sem modelo de gestão, sem nada estabelecido, muitas vezes a venda dessas pérolas acaba sendo uma simples manutenção daquilo que vinha sendo feito. E a consequência de tudo isso é que a gente tem uma identificação menor dos grandes atletas com os nossos clubes. Nós temos um processo de formação não finalizado dentro do Brasil, nós temos menos ídolos jogando aqui nas nossas equipes e, consequentemente, também um afastamento até daquele sentimento de nacionalismo para defender a seleção brasileira. Mas os clubes não fazem isso porque querem. Os clubes fazem isso porque eles não têm uma gestão contínua. Nós não temos ninguém aí há uma década fazendo gestão num clube e, justamente por isso, já ter alicerçado tantos processos e ser tão autossustentável que se permita não vender um grande jogador para pagar todo o seu custo operacional ou todo o seu passivo que ele carrega. Então, tem a causa, tem um motivo muito claro e tem todas essas consequências que a gente falou aí, porque eu concordo, sim, com a tua afirmação. Os nossos jovens, infelizmente, acabam saindo aqui do Brasil muito cedo. Obrigada, Medina. Você está no mudo. Uma coisa que esse homem não pode ficar é mudo. Não, de jeito nenhum. Cícero, pegando o gancho, né, dessas últimas colocações que você fez, né, é quase assim um paradoxo, né, que existe aí um movimento de profissionalização claro do futebol. Vamos lá citar os últimos 10 anos, talvez até a própria fundação, né, da ABEX seja um marco nesse aspecto, né? Então, se a gente considerar a dimensão política, a dimensão administrativa, a dimensão técnica do futebol, a que menos evolui é a política, né? Representada pelos seus dirigentes estatutários, né? Embora até nessa área a gente note algum movimento recente, né? E você citou, né? Não é muito clara ainda a existência de um projeto desportivo que seja do clube, né? E não dos profissionais que estão ali passando pelo clube, né? Em função até dessa questão dos períodos curtos que as direções dos clubes têm de prazo, né? Como é que você vê assim, a profissionalização
dessa dimensão política dos clubes, através dos próprios dirigentes dos clubes. Como é que você vê isso? João, enquanto o cenário for político, a gente vai ficar batendo aí numa tecla não muito bacana, né? Porque, veja bem, dentro desse modelo que é estatutário no Brasil, a grande maioria dos clubes é estatutária e carregam um estatuto, um regulamento, um presidente, um conselho de gestão, um conselho deliberativo. Dentro deste modelo, tá, todos os grandes clubes brasileiros são endividados. João, a maioria dos centros de treinamento do Brasil foram feitos na última década. É um absurdo. Todos são endividados e todos não tinham estrutura. Eu vou te dizer que o Cruzeiro, São Paulo, em outras décadas, talvez avançaram na questão estrutural. Mas isso nos mostra o quanto que nós colocamos pessoas que poderiam ser muito bem intencionadas, muito benquistas, até capazes, competentes, mas que elas não conseguiram projetar um clube a médio e longo prazo. Então, não ficou nenhum processo estabelecido. Não ficou nenhum modelo de jogo, nenhum time brasileiro tem um modelo de jogo claro. A gente olha o Porto, a gente olha o Ajax, enfim, a gente olha o City, a gente compreende o que é aquele futebol e quais os seus principais conceitos. Então, eu com certeza enxergo que a necessidade da profissionalização ela urge, inclusive na parte estatutária. E eu já percebo que alguns clubes eles carregam componentes na presidência com uma visão mais abrangente, mais moderna. E uma luta muito grande daquele pessoal que perdeu espaço de tentar retomar o espaço com as velhas práticas. Então, eu sinto que nós estamos brigando nesse momento em muitos clubes do futebol brasileiro exatamente com a ideia de uma visão mais moderna, de uma visão mais profissional e de uma busca de uma estruturação de clube um pouco mais consolidado, um pouco mais consistente, que possa andar com seus próprios pés, em alguns momentos, alguns até tendo que abrir mão, digamos assim, de um resultado desportivo garantido, porque o investimento é menor justamente para equacionar as dívidas do clube e construir uma estrutura, mas para, num momento muito rapidamente seguinte, se tornar competitivo novamente, existe essa briga pelo poder dentro dos clubes e isso nos trava demais no tempo. Cícero, pegando também um gancho nessa pergunta do Medina, aí nesse mesmo tema aí, do ponto de resultado, a gente vê, por exemplo, a seleção sub-20 do Brasil, nos últimos 4 campeonatos, ela não classificou em 3. Né? Nós ficamos em 5º lugar nos últimos 2 sul-americanos, ou seja, dentro do continente que a gente tinha hegemonia. Então, está claro que, em termos competitivos, a seleção brasileira está longe de ser o que era há décadas atrás. Né? Em termos de gestão, também nós estamos falando desse modelo estatutário. Por outro lado, nós temos aí algumas mudanças que estão caminhando, como a lei do clube empresa, a questão do fair play financeiro, legislações sobre direito de transmissão. Como é que você vê essa ambiguidade aí? Você é um otimista hoje, assim, pensando no futebol brasileiro nos próximos anos? Eu sou otimista por natureza, não sou tão otimista num curtíssimo prazo, tá, Rafael? Eu quero embasar ainda mais os teus números e tentar justificá-los. O Brasil, quando vence a Copa de 70, ele ganha 3 mundiais em 4. O mundo volta aos olhos para descobrir o porquê. E o porquê é porque nós éramos mais técnicos. E eles querem saber o segundo porquê. Por que somos mais técnicos? E encontram um país de uma dimensão muito grande, encontram uma miscigenação de raças que traz um pouco mais de habilidade esportiva e encontram aquela cultura de futebol de rua que a gente estava conversando antes. O mundo desenvolve, a partir do nosso futebol, uma escola de propor jogo com pouco espaço, com muita intensidade. E nós continuamos enxergando o futebol antigo. A gente acredita ainda em esquema de jogo, em volante pegador, que goleiro é só para defender, que atacante não pode marcar. Muitas pessoas que militam no futebol brasileiro não aceitam termos como saída de 3, gerar dúvida por dentro, amplitude. Elas acham que tudo isso foi simplesmente copiado do futebol brasileiro. Não, foi desenvolvido a partir do que fazíamos. E se nós não queremos enxergar o novo, é porque a gente quer se agarrar ao velho. E o velho, eu vou corroborar com os teus números, eles fizeram que nas últimas 12 Copas nós ganhássemos 2. Eles fizeram que nos últimos mundiais de clube
a gente tivesse apenas um título na última década, nem sei se década. Fizeram que, nos últimos 13 anos, um brasileiro não fosse eleito o melhor jogador do mundo. Os números, como os que você apresentou, eles estão aí. E a gente insiste em individualizar um esporte que é coletivo, com a Era Dunga. A Marta é melhor que o Pelé, mas se ela perde, a Marta é pipoqueira. O 7-1 foi jogado no Filipão, ele é só a ponta de um iceberg de todos esses outros números que nós apresentamos. Então, a curto prazo, eu ainda sinto muita luta das pessoas quererem aceitar o novo futebol. Sabe? Eu olho o futebol brasileiro, ele parece outro esporte. Eu olho um jogo entre o Wolverhampton e o Southampton, ele tem 70 minutos de bola andando, ele tem 12 faltas. Eu olho um jogo da Série A, o jogador brasileiro, se a mão passa perto do rosto, ele simula um soco. O grito que vem da arquibancada é homofóbico quando se bate um tiro de meta. O meu cargo de gestor, quando eu perco um jogo, eu pego o microfone, eu xingo o juiz. Sabe, a gente tem práticas muito antigas e muito retrógradas. O futebol hoje, ele já é um grande espetáculo, ele já é um grande investimento, ele pode te trazer um retorno muito grande se você conseguir explorar e desenvolver ele ao seu extremo. Mas a gente ainda luta para que ele seja como ele foi jogado no Brasil. E aí não comporta mais. Para mim, as pessoas que não querem aceitar o novo é porque elas têm medo de perder o seu espaço, porque elas não conhecem, elas não dominam esse novo. Então, ninguém aceita marcação alta, linha alta, marcação sob pressão, propor jogo, sabe? As pessoas acham que só são termos bonitos. Na realidade, é uma evolução, como o telefone evoluiu, o toca-fita evoluiu, o mundo evoluiu, e a gente tem que aceitar que o futebol também evolui. Cícero, excelente. Nessa sua abordagem tão enfática, né, e tão importante, eu vou aqui pedir para o Cícero. Ele tem agora não uma bola de prata, mas ele toma a decisão pelo futuro do futebol brasileiro, por tudo isso que você não só deseja, almeja, sonha, mas trabalha, que a gente sabe. O Cícero agora tem 3 opções que juntas vão ser implementadas com prioridade para esse futuro que você sonha. Quais são as 3, Cícero, que você mudaria hoje? Revisão dos estatutos de todos os clubes do futebol brasileiro, reestruturação do calendário do futebol brasileiro, com os campeonatos estaduais sendo mantidos com 6 datas, que eles fossem no meio do ano, a gente até tem uma ideia básica de calendário. E terceiro, que os clubes assumam a sua responsabilidade social, ela é muito grande e a gente pode difundir ela de várias e várias formas. Estatutos retrógrados, calendário complicado e responsabilidade social, Luiz. Excelente. A equipe fica avisando e, como a gente disse no começo, com você aí nos bastidores, o gostinho de quero mais vai ficar. Foi uma delícia bater essa bola com você. Eu acho que de extrema importância para a comunidade do futebol. Você é da casa, um amigo super antigo e uma pessoa que a gente está sempre junto aí nessa missão, como eu gosto de dizer daquele ditado africano, a gente precisa de uma aldeia inteira para educar uma criança, então que bom a gente está junto aí na missão do futebol, principalmente aí vindo através de Medina, que nos trouxe você e hoje você continue sentindo aqui sempre a universidade, a sua casa, para a gente estar junto nessa transformação. Da minha parte, super obrigada, em nome da universidade e em nome dessa amizade antiga, eu peço Medina falar nossas palavras antes de te ouvir suas conclusões. Viu como a gente falou, né, Cícero? A hora que começa a esquentar o motor, termina, né? Então, fica esse sentimento de quero mais, né, com a tua experiência, a tua paixão pelo futebol, evidente, né? Você vibra com aquilo que faz e aí o resultado sempre é muito bom, né? Muito obrigado, Cícero, pela tua participação no Fute Talks e não só pela tua presença o tempo todo durante os eventos que a Universidade de Futebol, ao longo desses 18 anos, aí vem trazendo, né, para contribuir aí com a valorização do ecossistema do futebol brasileiro. Muito obrigado, Cícero. Eu sou um amigo de longa data porque eu comecei cedo, né? Vamos deixar isso claro. Eu acho que, independente das camisas, né, que a gente representa, das camisas que a gente veste, das camisas que a gente torce,
nós temos sempre um motivo maior e um motivo em comum. E a gente pode usar muito, sim, o futebol brasileiro como um grande balizador do que é a nossa sociedade, porque o futebol ele carrega os vícios e as vicissitudes de uma sociedade. Então, a gente já tem uma sociedade, um futebol tão combalido, cabe àqueles que militam aqui dentro desse desporto tão delicioso, maravilhoso, apaixonante, trazer um pouquinho de alento, trazer um pouquinho de qualidade, elevar a régua, elevar o nível, e discussões como a gente fez aqui hoje podem ser um pouquinho, sim, daquele motivo para mexer aquela poeirinha lá e a gente dar um start. Parabéns à iniciativa e contem sempre com a gente.